aguento mais morar aqui. Eu preciso de um aumento de salário. Você me humilhou na frente dos nossos amigos. Precisamos conversar sobre seu desempenho esse mês. Se você treme só de pensar em ter conversas sobre temas difíceis como esses, este vídeo é para você. Muitas pessoas têm dificuldades em falar sobre seus pontos de vista por causa da ansiedade gerada por uma conversa assim, e muitas vezes preferimos ficar calados do que ter que enfrentar a situação. Mas isso não nos faz sentir melhor, não é? E também não melhora nossas relações com os outros. E é por isso que continuamos ganhando mal durante anos ou fazendo todo o trabalho de casa sozinhos, ou nos sentindo solitários ou infelizes em nossos relacionamentos. Ter uma conversa difícil pode parecer assustador, mas quando o fazemos de forma honesta e eficaz, nossos relacionamentos se tornam mais fortes, mais confiáveis e têm mais chances de sobreviver a momentos de crise. Assim, conseguimos viver a vida mais relaxados e sabemos que teremos ferramentas para lidar com nossos desafios futuros, não importa quais sejam. É por isso que hoje vou resumir o livro chamado Conversas Difíceis, de Douglas Stone, Bruce Patton e Sheila Hinn. Eu tirei deste livro 5 lições valiosas para passar por conversas difíceis com mais facilidade e eficácia e obter melhores resultados delas. Então, vamos começar. Lição número 1. Como iniciar uma conversa. Começar costuma ser o momento mais difícil de uma conversa. Nunca sabemos como a outra pessoa vai reagir e ficamos ansiosos. Então, como você deve iniciar a conversa para ter certeza que tiveram um ótimo começo? Que tal? Precisamos conversar sobre o fato de que você nunca lava a louça? Bom, não, esse não é o melhor jeito de começar. Quando você descreve o problema a partir da sua perspectiva e coloca a culpa na outra pessoa, ela automaticamente se sentirá na defensiva e se afastará ou atacará de volta. E é exatamente isso que estamos tentando evitar. A frase "precisamos conversar sobre o fato de que você nunca lava a louça" será entendida como "você é preguiçoso" ou "você é um inútil". Os autores dizem que a melhor maneira de começar uma conversa é o que eles chamam de a terceira história. Além da sua história e da história da outra pessoa, cada conversa contém uma terceira história, que é invisível para você. É o que o observador neutro diria se tivesse visto a situação acontecendo. Existe uma fórmula para isso. O segredo é iniciar descrevendo algo sobre o qual vocês dois concordem. Por exemplo, Bruno acha que Bárbara nunca lava a louça e isso o deixa muito nervoso. O que Bruno tem vontade de fazer é dizer algo como: "Será que eu tenho que fazer tudo aqui?" Mas se você conversar com Bárbara, vai perceber que não é bem assim que ela vê a situação. O que Bárbara diz é: "Bruno precisa relaxar, ele é absolutamente obsessivo com a louça, a ponto de começar a limpar antes mesmo de eu terminar de jantar." Então, qual é a terceira história nesse caso? Bem, poderíamos dizer que Bruno e Bárbara têm preferências diferentes quando se trata de lavar louça e que eles têm padrões diferentes em relação à definição de limpeza normal e limpeza obsessiva. E Bruno e Bárbara provavelmente não teriam problema nenhum em concordar com essa afirmação. Essa é a terceira história de Bruno e Bárbara. Perceba que não se trata de quem está certo ou errado, ou qual ponto de vista é mais comum ou aceitável. É só achar um lado da história com o qual vocês dois conseguem concordar e pronto! Você acabou de encontrar uma maneira perfeita de iniciar a conversa. Então, em vez de "precisamos conversar sobre o fato de que você nunca lava a louça" ou "eu tenho que fazer tudo por aqui", Bruno poderia começar dizendo: "Bárbara, parece que você e eu temos opiniões diferentes sobre quando devemos lavar a louça. Gostaria de compartilhar com você a forma como eu vejo essa situação e saber mais sobre o seu ponto de vista também." Não se preocupe, ao abrir espaço para a opinião da outra pessoa, você não estará abrindo mão das suas opiniões e de como você se sente. Tenha sempre em mente que você tem uma opinião, com base em suas crenças e sua história, mas que a outra pessoa também tem uma história e uma perspectiva sobre a qual você provavelmente sabe muito pouco. Começar uma conversa com a terceira história é convidar a outra pessoa a explorar juntos o problema que precisam resolver. Agora, você pode estar pensando: e se a pessoa iniciar a conversa antes de mim e seu tom for de acusação? Nesse caso, preciso me defender, certo?
Não precisa. Você ainda pode usar a terceira história. Vamos supor que Bárbara se aproxime de Bruno e diga: você está estragando nossas refeições por ser tão obsessivo com a louça. Pode ser que Bruno queira responder: o quê? Você acha que eu sou o problema? Você é que é a pessoa mais preguiçosa que eu já conheci. Mas isso não levará Bruno e Bárbara a lugar nenhum. Agora, se Bruno disser: parece que você não está satisfeita com a forma como eu lido com a louça, também não estou satisfeito, então eu acho que temos preferências diferentes. O que acha de conversarmos sobre isso? Ao trazer a terceira história, o Bruno está alterando o objetivo dessa conversa. Agora o objetivo não é mais culpar e mudar a outra pessoa, mas sim comunicar e compreender os dois lados e, possivelmente, encontrar uma solução para o problema. Para lidar com a outra pessoa de forma autêntica, não há problema nenhum em admitir abertamente que é difícil para você ver a história pelo ponto de vista dela. Você pode dizer: na forma como eu vejo as coisas, você está sendo irresponsável. Eu sei, posso estar sendo injusto com você de alguma forma, então eu peço que me ajude a ver as coisas de uma perspectiva melhor. E se o objetivo da sua conversa difícil for fazer um pedido? Nesse caso, tome cuidado para não parecer que está fazendo uma exigência. Em vez de ameaçar pedir demissão caso seu chefe não te dê um aumento, ou iniciar uma conversa afirmando que se sente desvalorizado, comece convidando seu chefe para analisar a situação com você. A intenção não é ser indireto, e sim levar em consideração o fato de que seu chefe tem informações sobre seu trabalho, colegas de trabalho e sua empresa das quais você não está totalmente ciente. Então, você pode começar com: gostaria de explorar com você uma ideia. Estou me perguntando se faria sentido que eu tivesse um aumento de salário. Levando em consideração as informações que eu tenho, creio que eu mereço um aumento por esse motivo e também por isso e mais isso. Eu gostaria de saber como você vê essa questão. Isso transmite a mensagem de que você está disposto a considerar o outro lado da história e que não está tentando conseguir algo que não merece. No final, você pode descobrir que não merece um aumento, ou que você merece um aumento ainda maior do que pensava. Lição número 2. As 3 conversas. Depois que a terceira história guiar você com segurança pelo início da conversa, você vai compartilhar suas opiniões e sentimentos e ouvir as opiniões e sentimentos da outra pessoa também. Claro, nem sempre será um processo tão certinho e perfeito. É uma interação humana, afinal. Mas, mesmo que possam tomar rumos diferentes, todas as conversas difíceis compartilham uma estrutura comum. Não é apenas uma conversa acontecendo, mas 3 ao mesmo tempo. E ter sucesso em uma conversa difícil exige que operemos com eficácia em cada uma dessas 3 conversas. Então, vamos falar sobre elas. Conversa número 1. A conversa sobre o que aconteceu. Essa é a parte da conversa em que falamos sobre os fatos da maneira como os percebemos. O que aconteceu? O que deveria ou não deveria ter acontecido? Quem está certo e quem está errado? Qual é a verdade? Quem é o culpado? A conversa sobre o que aconteceu gira em torno de 3 tópicos que podem levar a conversa para o caminho errado se não forem bem gerenciados. Tópico 1. A verdade. É comum tentarmos descobrir qual lado da história está certo, e este é nosso primeiro erro em uma conversa difícil. A ideia não é descobrir a verdade ou decidirmos quem está certo e quem está errado, até mesmo porque ninguém está completamente certo ou errado. É comum pensarmos que os outros são egoístas, controladores, irracionais e nós somos apenas certos. Por que nunca pensamos que somos o problema? Porque não somos. O que pensamos e dizemos faz todo sentido. O que deixamos de ver é que o que a outra pessoa pensa e diz também faz todo sentido. Vejamos o exemplo de Lori e Daniel, que tiveram uma importante reunião com seu chefe hoje. Daniel estava bastante preocupado com essa reunião porque pretendia conseguir uma promoção em breve. Durante a reunião, porém, enquanto Daniel explicava sua parte no projeto, Lori completou as frases dele várias vezes. Após a reunião, Daniel acusa Lori. Você ficou me interrompendo e falando junto comigo a reunião toda. Mas não é assim que Lori vê o que aconteceu. Ela diz: eu não estava te interrompendo, estava te ajudando a completar as suas ideias. Ao contrário de você, que não me ajudou na minha vez.
Temos acessos a diferentes informações, vivenciamos o mundo de forma diferente, damos nossas próprias interpretações e tiramos nossas conclusões de forma diferente, e por isso temos diferentes pontos de vista sobre a mesma situação. É por isso que você nunca deve presumir que sabe tudo o que precisa saber para entender as coisas. Seja curioso. Lori estava interrompendo Daniel ou ajudando? Em vez de se concentrar nessa questão, o que Lori e Daniel podem fazer neste estágio é ouvir os dois lados da história e aceitar os dois. É possível que Lori estivesse ajudando Daniel e o interrompendo ao mesmo tempo. Presumimos que, para aceitar a história da outra pessoa, precisamos abandonar a nossa própria, porque apenas uma pode estar certa. Mas não precisamos escolher. Podemos aceitar as duas. Tópico número 2. Intenções. A maneira como interpreto suas intenções afeta o que eu penso sobre você, mas na maioria das vezes falar sobre intenções boas e ruins não é muito útil. Por quê? Primeiro, porque muitas vezes acreditamos que ter boas intenções é o suficiente para acabar com a conversa. Nós pensamos, eu já disse que não era minha intenção magoar você, então por que ainda estamos falando sobre esse assunto? A questão é que saber que a pessoa não tinha intenção de nos machucar não nos faz sentir instantaneamente melhor. Em segundo lugar, quando achamos que sabemos os motivos que a pessoa teve para fazer ou dizer algo, na maioria das vezes estamos errados, nos baseando em informações incompletas ou erradas. As coisas não são tão simples assim. Pode ser que a pessoa tenha várias intenções ao mesmo tempo, ou que tenha boas intenções, mas que acabe nos machucando de qualquer maneira. E, em vez de perguntar, ficamos tentando adivinhar e então fazemos acusações. Por exemplo, quando Daniel confronta Lori, esta é uma das coisas que ele diz. É óbvio que você estava tentando mostrar ao chefe que sabe mais sobre esse projeto do que eu. Lori fica surpresa com a interpretação de Daniel. Como você pode pensar algo assim? Eu só estava tentando ajudar. Saber que as intenções de Lori eram boas não faz Daniel se sentir automaticamente melhor. Além disso, Lori agora está na defensiva e se sente incompreendida. Dá para ver que discutir intenções dessa forma não ajuda. É assim que a conversa poderia ter sido se, em vez de presumir quais eram as intenções de Lori, Daniel estivesse disposto a ouvi-la. Daniel diz: como você ficava completando as frases, senti que não estava transmitindo as informações do jeito certo e que minha apresentação não foi boa o suficiente. Eu fiz ou disse alguma coisa que te deu a impressão de que devia me interromper? Ao que Lori poderia responder: é que você ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que você tinha se esquecido do que ia dizer. Eu estava tentando ajudar lembrando você, assim como gostaria que você tivesse me ajudado quando esqueci o que ia dizer na minha parte. Em uma conversa útil, Daniel talvez admita que fala mais devagar e gagueja quando fica nervoso. Talvez ele perceba que teve mesmo dificuldade em transmitir as informações de forma prática durante a reunião. Além disso, ele descobriu que Lori preferiria que ele tivesse completado a frase quando ela esqueceu o que ia dizer na reunião. Lori disse: vocês ficaram lá quietos, os dois, só olhando para mim, me senti péssimo. Mas Daniel achou que, ao ficar quieto, estava respeitando o tempo dela de falar. Como você pode ver, não importa quais eram as intenções, isso não muda o fato de que Daniel se sentiu envergonhado e Lori se sentiu sozinha. Se ambos os lados estão sendo respeitosos e ouvindo um ao outro em vez de fazer suposições, eles podem falar sobre as motivações, sentimentos e contribuições de cada pessoa e, portanto, encontrar uma solução. Lori e Daniel podem até combinar um sinal sutil que signifique esqueci o que ia dizer, você pode me ajudar? E se comprometerem em só completar as frases um do outro se virem o sinal. Tópico número 3. Culpa. Conversas difíceis não devem ser sobre culpa. A verdade é que ninguém quer levar a culpa, especialmente de forma injusta. Então, quando alguém diz que somos culpados por algo que deu errado, gastamos nossa energia nos defendendo e acusando de volta, e o resultado não poderia ser pior. Falar em culpa gera desacordo e medo de punição, mas raramente gera aprendizado.
As situações quase sempre são o resultado das coisas que ambas as pessoas fizeram ou deixaram de fazer, então falar em punição acaba não sendo muito relevante. O mais inteligente a fazer é se concentrar em descobrir o que impediu vocês de perceber o problema se desenvolvendo e como evitar que isso aconteça novamente. Portanto, em vez de se concentrar na culpa, concentre-se no sistema de contribuição para entender o que deu errado. E, em seguida, concentre-se em corrigi-lo. O sistema de contribuição diz que sempre temos alguma contribuição para qualquer situação em que nos encontramos. Pode ser 5% ou 95%, mas a nossa contribuição sempre existe. Vejamos um exemplo. Pamela está chateada porque seu assistente, Eduardo, de alguma forma conseguiu colocar a pasta errada em sua bolsa antes dela sair para a apresentação do projeto. Quando abri a pasta para mostrar o projeto aos clientes, percebi que era o projeto errado. Nunca fiquei tão envergonhada. Ela diz. O que Pamela tem vontade de dizer a Eduardo é: isso é tudo culpa sua! Você precisa prestar mais atenção! E isso não pode acontecer de novo, tá me ouvindo? Mas nenhuma dessas frases é a melhor abordagem. Quando, em vez de focar na culpa, Pamela tenta ouvir o lado de Eduardo. Descobre que ela está sempre de mau humor antes de suas reuniões com os clientes e por isso não responde bem às perguntas dele. Eduardo estava em dúvida, mas preferiu não perguntar para não incomodar Pamela. No fim das contas, Pamela se compromete a ser mais receptiva e atenta ao seu comportamento, enquanto Eduardo se compromete a nunca ter medo de perguntar, mesmo que ela esteja de mau humor. Quando, em vez de culpar um ao outro, as pessoas reconhecem sua contribuição e trabalham para que não aconteça novamente, o resultado da conversa é muito positivo. Antes de passar para a segunda conversa, deixe-me resumir rapidamente o que acabamos de discutir sobre a conversa número 1. A conversa sobre o que aconteceu. Como você acabou de ver, esse tipo de conversa geralmente termina mal por 3 motivos. 1. Normalmente pensamos que estamos certos. 2. Entramos na conversa com uma intenção errada ou presumindo qual é a intenção da outra pessoa. 3. Culpamos o outro lado e deixamos de ver a nossa contribuição para o problema. Portanto, da próxima vez, antes de iniciar uma conversa difícil, lembre-se dessas 3 coisas. Entre na conversa com uma mente livre de culpas, suposições e crença de que você é o lado certo da história. Basta fazer perguntas e ouvir com atenção. Conversa número 2. A conversa sobre os sentimentos. Toda conversa difícil fala de sentimentos, por mais que tentemos evitá-los. No fundo, queremos saber: meus sentimentos são valorizados? São apropriados? Devo reconhecê-los e falar sobre eles ou deixá-los de fora dessa conversa? O que eu faço em relação aos sentimentos da outra pessoa? Às vezes, nos esforçamos bastante para manter os sentimentos reprimidos e permanecer racionais. Assim, não ficaremos com medo ou desconfortáveis durante conversas difíceis. Mas o fato é que essas conversas são sempre sobre sentimentos. Mesmo que não mencionamos nossos sentimentos, estamos falando sobre eles de qualquer forma. Um erro comum é usar declarações disfarçadas de perguntas. Quando você pergunta ao seu colega de trabalho: você acha que eu tenho que fazer tudo sozinho, não é? Não está realmente perguntando. O que você está fazendo, na verdade, é falar sobre como se sente. Estou exausto porque sinto que faço tudo e você não faz a sua parte. Quando você diz: você precisa mesmo dirigir tão rápido? O que você realmente quer dizer: estou nervoso por não estar no controle, ou estou com medo de acontecer um acidente. A regra é: se você não tem uma pergunta, não pergunte. Senão, você vai acabar soando sarcástico ou até mesquinho, e a pessoa vai se concentrar nisso em vez de prestar atenção na mensagem real. Em vez de esconder ou disfarçar seus sentimentos, você pode ter empatia pela outra pessoa e por como ela pode estar se sentindo, e depois falar sobre como você se sente. Por exemplo, você pode dizer: eu entendo que você está com pressa e que odeia chegar atrasado, mas quando você dirige acima do limite de velocidade, fico ansioso porque fico com medo de que você não terá tempo de parar ou reagir se for preciso. Se importaria de ir um pouco mais devagar? Isso faz a outra pessoa perceber que há espaço nessa conversa para o que ela sente e ajuda o outro a entender como você se sente também.
Uma coisa muito importante. Quando a pessoa estiver compartilhando o que sente, certifique-se de não fazer julgamentos e não constranger a pessoa por causa do que ela sente. Seja respeitoso. Caso os sentimentos da outra pessoa deixem chateado ou desconfortável, não há nenhum problema em dizer isso para ela. Aqui estão algumas maneiras de abordar o assunto. Estou feliz que você confiou em mim para me dizer isso e quero te ouvir, mas agora estou muito chateado e não sei bem como reagir. Ou, eu me importo muito com você, mas agora estou tão confuso que talvez não consiga responder adequadamente. Em seguida, dê a si mesmo algum espaço e tempo para pensar e se acalmar antes de continuar a conversa, para que assim você possa mantê-la nos trilhos. Conversa número 3. A conversa sobre identidade. Por fim, toda conversa difícil também é sobre o que ela diz sobre você e sua identidade. Esse divórcio significa que sou um fracasso? Sou uma pessoa má? Um pai terrível? Um amigo descuidado? Qual será o impacto dessa conversa no meu bem-estar e na maneira como eu vejo a mim mesmo? Este talvez é o aspecto mais sutil e desafiador das conversas. Sempre que uma conversa parece difícil, é provavelmente porque afetará a maneira como você se vê. Pedir um aumento não é apenas uma questão de dinheiro, mas também de saber se você merece ou não. E se você for o chefe, será visto como um vilão ou um chefe injusto? Ou um chefe bonzinho demais? Em vez de ignorar essas perguntas e prosseguir com a conversa difícil como se não significasse nada sobre quem somos, você pode levar em consideração o que acha que a conversa diz sobre você e explorar essas ideias com a ajuda de outra pessoa. Por exemplo, você pode dizer: o motivo pelo qual estou achando essa conversa tão difícil é que quero ser uma pessoa justa e tenho a impressão de que você está dizendo que não fui justo com você. Isso pode ajudar a pessoa a entender como você está interpretando o que ela está dizendo e como isso o está afetando. A outra pessoa provavelmente não está acostumada a ter esse tipo de conversa, então ficar na defensiva pode ser a sua resposta automática a qualquer conversa. Compartilhar o quão vulnerável você está se sentindo pode ser decisivo para quebrar a defesa do outro. Seja persistente. Pode ser necessário que você mostre repetidamente que está aberto a novas possibilidades. Continue reformulando, trazendo suas contribuições, falando sobre seus sentimentos e os deles, para que vocês possam permanecer em um caminho produtivo. Lição número 3. Saiba ouvir. Temos um desejo profundo de ser ouvidos. Algumas pessoas pensam que são bons ouvintes, mas na verdade é que a maioria de nós não sabe ouvir direito. Ouvir bem é uma habilidade essencial em uma conversa porque ajuda você a entender os outros e os outros a entender você. Aqui está uma conversa comum entre mãe e filha, em que um lado está tentando convencer o outro a fazer algo que parece muito sensato. Talvez você já tenha tido uma conversa semelhante a esta antes. Mãe, você não está se exercitando e fazendo dieta como seu médico pediu? Que falta de responsabilidade! Pode parar por aí, Brenda. Por favor, você não sabe como é difícil. Estou fazendo o melhor que eu posso. Eu sei que fazer exercício não é divertido, mas você se acostuma depois de um tempo e começa a gostar. Eu quero que você fique bem. Eu não gosto dessa conversa. Não quero mais falar sobre isso. Brenda se preocupa com sua mãe e se sente frustrada. Como sua mãe pode não entender que está fazendo algo errado? Brenda acha que não é persuasiva o suficiente, mas o que está faltando em sua postura não é persuasão, e sim curiosidade e boas habilidades de escuta. Para ouvir bem, Brenda deve se limitar a ouvir, parafrasear para esclarecer o que está sendo dito, fazer perguntas para aprender mais e reconhecer e valorizar os sentimentos de sua mãe. Vamos ver como isso funcionaria. Eu sei que você não gosta de falar sobre o pedido do médico para que você faça dieta e se exercite. Não gosto mesmo, é tão irritante. O que você quer dizer quando diz que é irritante? Você não entende, você acha que é fácil? Não, mãe, sei que é difícil, mas gostaria de saber melhor como você pensa e se sente sobre isso. Não sei, se seu pai estivesse vivo seria mais fácil. Ele era tão bom em lidar com todas essas regras e cuidar de mim. Estar doente me faz sentir muita falta dele. Parece que você está se sentindo sozinha sem papai.
Eu tenho meus amigos e tenho você, mas não é a mesma coisa sem ele. Eu apenas evito falar sobre isso. E por que você evita esse assunto, mãe? A conversa continua. E Brenda descobre que sua mãe tem medo de ficar doente e está preocupada em ser um fardo para Brenda. Ela também descobre que sua mãe não sabe exatamente o que fazer porque o médico não explicou em detalhes. Agora, Brenda sabe o que pode fazer para ajudar sua mãe. Ela pode descobrir o que exatamente sua mãe deveria estar fazendo. Pode ser compreensiva e pode fazer companhia a ela. Isso é muito diferente de tentar persuadi-la a se exercitar, dizendo que fica mais fácil com o tempo. Quando outras pessoas não ouvem você, você instantaneamente assume que é porque elas são teimosas ou egoístas, mas na maioria das vezes as pessoas não ouvem porque também não se sentem ouvidas. Vocês dois estão desesperados para serem ouvidos, então ambos estão tentando falar mais alto, dizendo a mesma coisa de forma diferente ou se repetindo, o que parece uma boa estratégia, mas não é. Ao ignorar por um momento sua necessidade de falar e passar a ouvi-los adequadamente, você os ajuda a se sentirem ouvidos e reconhecidos. Não importa o quanto você conheça alguém, sempre há mais para descobrir. Pense em todas as experiências e nuances que compõem a sua história e lembre-se de que todos têm uma vida tão complexa quanto a sua. Experimente e verá os resultados. Lição número 4. Como se expressar. Ok, você já aprendeu a ser um bom ouvinte, mas também faz parte da conversa, e agora é a sua vez de contar a outra pessoa sobre seus pontos de vista e seus sentimentos. Às vezes acreditamos que nossas opiniões não são tão importantes quanto as da outra pessoa ou que não merecemos ser ouvidos. Alguns de nós podem nem mesmo querer que eles saibam como realmente pensamos e sentimos porque comumente presumimos que as pessoas não nos amariam e não nos respeitariam tanto se soubessem a verdade. Permanecemos em silêncio quando deveríamos nos comunicar. Mas a questão é que, em geral, preferimos estar perto de pessoas que falam o que pensam. Além disso, compartilhar o que é importante para você lhe dá a chance de ser mais feliz e mais autêntico e dá aos seus relacionamentos uma chance de crescer. Você poderá pensar, as pessoas sabem quem eu sou e me aceitam mesmo assim. Ao se expressar, certifique-se de dizer a eles de forma direta o que está realmente te incomodando. Pergunte a si mesmo. Eu já comuniquei qual é o problema de verdade? Quando você não é direto e, claro, está contribuindo para o problema. Por exemplo, Alice sente falta do seu marido, mas, em vez de dizer isso a ele, ela decide começar uma briga e implicar com a frequência com que ele joga tênis nos fins de semana. A diferença entre você está jogando tênis demais e quero passar mais tempo com você é muito grande para que o marido de Alice entenda a mensagem. Você precisa descobrir o que está pensando e sentindo e dizer isso diretamente. Eu gostaria de passar mais tempo com você e os fins de semana são o único momento que temos. Fico triste que você prefira jogar tênis em vez de ficar comigo. Sei que você gostaria de não precisar ser tão explícito. Geralmente, acreditamos que as pessoas serão capazes de ler nossas mentes e entender as nossas necessidades, e não precisaremos nem pedir, mas isso é apenas uma fantasia. Por mais que, com o tempo, possamos aprender e entender melhor como as pessoas se sentem, nunca seremos perfeitos. Nossas mentes são tão complexas que às vezes nem conseguimos entender a nós mesmos. Não ser explícito e esperar que alguém descubra intuitivamente o que estamos pensando é uma das nossas contribuições para o problema. Se você tem medo de que o que está dizendo possa ser mal interpretado, tente ser bem claro e compartilhar seu medo junto com o que precisa dizer se for necessário. Aqui estão alguns exemplos. Se você tem medo de que a pessoa que você ama possa se sentir rejeitada porque você não está emocionalmente disponível para conversar agora, você pode dizer: "Eu te amo, mas eu estou muito nervoso, chateado, confuso para conversar agora." Se você acha que é a melhor pessoa para gerenciar o projeto, mas tem medo que seu chefe pense que você só quer assumir o projeto por causa do bônus, você pode dizer: "Tenho uma opinião sobre isso que eu quero compartilhar e estou um pouco nervoso porque tenho medo de parecer egoísta."
Muitas vezes, quando entendemos qual é o ponto de vista da outra pessoa e explicamos com clareza qual é o nosso, isso é o suficiente para resolver a situação ou o problema que estamos enfrentando. Às vezes, porém, pode não ser o suficiente e precisamos definir um objetivo comum e chegar a um acordo. Vamos voltar ao exemplo de Bruno e Bárbara. Bruno não estava disposto a esperar por 2 dias para que a louça fosse lavada, nem estava disposto a continuar lavando a louça sozinho. Bárbara não estava disposta a lavar a louça logo após o jantar, pois trabalhava o dia todo e a noite era seu único momento de descanso. A melhor solução é que eles encontrem uma acomodação mútua para as necessidades um do outro. Há 2 pessoas envolvidas e não haverá acordo a menos que ambas cooperem. Bárbara pode aceitar lavar a louça no fim de semana, quando ela tem mais tempo livre, enquanto Bruno fica responsável pela louça de segunda a sexta-feira. Se esta é uma solução que ambos aceitam e com a qual estão satisfeitos, então a conversa atingiu seu objetivo. Poderia ter sido diferente, e então os 2 teriam que lidar com as consequências, que podem ser pequenas ou grandes, com base em como eles são capazes de cooperar um com o outro para atingir um objetivo comum. Finalmente, lembre-se de que você nem sempre precisa concordar em fazer algo antes que a conversa termine. O que importa é que você saiba que deu o seu melhor para ter a melhor conversa possível e resolver o problema que os incomodava. Mas tenha em mente que ninguém tem a obrigação de se render e concordar com algo que não está de acordo. Lembre-se de que ser honesto sobre seus sentimentos e ouvir corretamente é a melhor maneira de fazer com que a outra pessoa esteja disposta a cooperar com você, a fim de encontrar uma solução que possa ser positiva para ambos os lados. Lição 5. Não tenha medo de dar feedback. Para mim, pessoalmente, esta é a lição mais importante que tirei do livro e apliquei muitas vezes. Antes de ler o livro, sempre me sentia desconfortável em dizer a alguém que ele estava fazendo algo que me incomodava ou que fazia que ele ficasse mal aos olhos dos outros. Tenho certeza de que você está familiarizado com algumas dessas situações. Seu colega continua se comportando de uma certa maneira que incomoda você e as outras pessoas da equipe, mas ninguém quer dizer isso a ele abertamente. Ou seu amigo continua usando certas palavras que o fazem ficar mal na frente dos outros, mas você não quer dizer a ele porque não quer se sentir desconfortável ou fazê-lo se sentir mal. Então, você deixa para depois. Não dá o feedback e seu amigo continua se comportando da mesma maneira. Mas você não percebe que, ao não dar feedback, está prejudicando seu amigo e o relacionamento. Deixe-me dar um exemplo e você entenderá melhor. Imagine que é segunda-feira e você está preparando uma apresentação importante. 1 hora antes da apresentação, você vai ao banheiro e, quando sai, esquece de fechar o zíper da calça e sua camisa branca está saindo pela abertura da calça. Sua colega percebe assim que você entra no escritório, mas ela fica com vergonha e não fala nada. Outro colega também vê, mas também acaba não mencionando. Então, como resultado, você continua andando assim e no fim do dia faz uma apresentação para 50 pessoas. Você só percebe depois da apresentação, mas aí já é tarde. Como você se sentiria naquele momento? Você ficaria envergonhado, certo? Não seria melhor se sua colega tivesse te informado assim que percebeu? Dessa forma, você ficaria envergonhado na frente de apenas uma pessoa, não da empresa toda. Isso é exatamente o que acontece toda vez que você não dá um feedback a alguém. Provavelmente machuca a pessoa, mas ela não está ciente disso. Seu amigo não está ciente de que seu comportamento está fazendo com que fique mal aos olhos das outras pessoas ou que está irritando as pessoas ao redor. E como você não disse nada, ele continuará se comportando do mesmo jeito. Este exemplo bobo que acabei de descrever sempre ficou comigo e me lembrou da importância de dar feedback. Isso sempre me lembra que dar feedback vai ajudar a outra pessoa, o relacionamento e a mim mesmo. E é isso por hoje. Espero que tenha sido um vídeo útil. Tenha um ótimo dia e obrigado por assistir.